Muito bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, a experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. E nessa temporada estamos estudando aqui parábolas, histórias que transformam. Está sendo uma ótima oportunidade a gente parar, estudar, refletir um pouco sobre as histórias contadas por Jesus, que ilustravam os principais princípios, né, e verdades do seu reino. É muito comum ver ele falando, né, o meu reino é semelhante a um semeador que saiu para semear. E vamos conhecer algumas outras histórias nesse episódio que vão certamente ampliar um pouquinho mais a sua compreensão sobre o amor de Deus, a graça de Deus, desse Deus que de forma incessante, incansável, tem lançado a sua palavra no nosso coração, na nossa mente, para a gente entender o que ele pensou e planejou para nós do reino de Deus, que já começa a partir do momento que você aceita e abraça a palavra de Deus. Eu queria agradecer você que tem nos acompanhado até aqui. Estamos aí reiniciando essa nova temporada. Esperamos que você esteja aí focado, dedicado ao estudo da Bíblia e com a sua classe da Escola Sabatina, compartilhando, quem sabe, no início de cada semana esse recurso que a gente tem feito com tanto carinho para que você continue aprendendo, crescendo e desenvolvendo a sua fé em Cristo através da sua palavra. Eu queria mandar um abraço a todos os jovens que estiveram nos acompanhando aí nesses últimos períodos e também a você que me encontrou em algum lugar aí do Maranata e deu algumas palavras de ânimo, de gratidão. Eu queria mandar um abraço para vocês aí, em especial para o estado do Goiás, pessoal de Goiânia. Até o pastor me falou um dia desse, manda um abraço para lá. Eu esqueci qual é o nome da igreja, tá? Mas eu queria agradecer você que tem acompanhado aí também. Pessoal também lá do Ceará, da Bahia, de Minas. Eu queria animar você, incentivar você a continuar firme aí, não só tendo contato com esse conteúdo, mas tendo o seu contato pessoal diário com a palavra de Deus através do estudo da Bíblia diariamente e usando esse recurso incrível aqui da lição Contexto Bíblico, tá? Lição de jovens que está show, tá top demais. Tem ajudado muita gente a crescer na compreensão da palavra de Deus. Eu queria apresentar aqui de forma especial nossos convidados. Ele é do litoral norte, tem uma cara de surfista, tem pele bronzeada, só que não, né? Aí da praia, Carapicuíba, é isso mesmo? Caraguatatuba, que isso? Caraguatatuba. Ai, meu Deus, é casado com a Camilinha, 6 meses de casado, gente. Olha, ele é TI, gosta de tecnologia. É um prazer te receber aqui mais uma vez. Ele é diretor de jovens lá da igreja do Belém, aqui na zona leste de São Paulo. Um prazer te receber, Alan. Bem-vindo mais uma vez ao podcast. Obrigado, pastor. E eu estou aqui para poder apresentar a minha companheira amapaense. Isso, amapaense. Érica Brizola, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Esposa do Valdir e pai do Gabrielzinho. Pai foi boa, viu? Pai foi e mãe essa merecia mais. Não, mano. Segurando, né, cara? Não, mano. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, tira 0-1. Vamos lá, então. Eu achei que tu ia zoar com o meu ego. Não, jamais. Eu não faço isso. Então, pastor, eu quero apresentar o nosso outro convidado, o pastor César Nascimento, que é essa pessoa muito carismática, né? Não o conhecia, mas tive boas referências do nosso amigo Alan, de que ele é um monstro aí da inteligência. Né? O pastor César, que é casado com a Kátia, né? Que tem um casal de filhos, que é o Jonatas e a Eduarda, e que é o departamental dos DBV e AVT. Inclusive, ele veio aí com essa camisa maravilhosa. Desbravadores e Aventureiros. Desbravadores e Aventureiros, exatamente. De homenagem. O homem do gel. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, pastor. Salve, salve, juventude. Olha, eu tava feliz de participar do podcast, mas tô achando que já estão fazendo bullying comigo aqui, hein? Olha aqui, ó. Jamais você é. Um monstro e por aí vai. Você é. Muito bem, gente. É uma alegria estar aqui, junto aí com essa equipe maravilhosa aqui. A equipe é fera mesmo. E uma alegria estar com você aí também, nosso jovem aí, seja da PL ou do mundo afora. Muito bom estar com você. E é claro, nós estamos aqui sendo liderados por aquele. Inoxidável eu já falei da última vez, então não posso falar inoxidável. Daquele que é top das galáxias, Ultra Mega Power, JA tá aqui, pastor Fabrício. Ela é a esposa da Aline, um abraço aí pra você, Aline. E o Fabricinho, que com certeza aí também, lá no IABC, tá assistindo a gente, né? Agora não, agora tá em casa, né? Júlio é férias. Aí. Muito bem. Uma alegria, pastor. Igualmente, César. Prazer Tamo nosso. Prazer nosso. Obrigado pela parceria de sempre aí. Você é uma bênção pra gente aqui, tá? E por todos os desbravadores e aventureiros da Paulista Leste. Um forte abraço aí. Tá vindo a aventurinha aí, né? Pela frente, né? Tá vindo, setembro. Vai ser top demais. E qual o tema? O tema é Uma Viagem Extraordinária.
Tá louco, tem a ver com você, viu, cara? Os caras gostam de história, eu amante das histórias aí, viu? Falar em parábolas, estamos aqui um especialista em contar histórias aqui com a gente. Bom, eu queria pedir a você que não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tá bom? No nosso Instagram, Jovens Adventistas da PL, acompanha lá os bastidores do podcast, quem vai estar participando cada semana, os cortes da semana, os temas da semana, além de todos os projetos do Ministério Jovem aqui, que vão certamente agregar, seja para você que está aqui na PL ou para você que está aí fora de algum lugar do Brasil ou do mundo, tá? Não esquece também de seguir a gente no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, inclusive, tá? Paulista Leste. Você vai receber esse conteúdo sempre no início de cada semana, no sábado à tarde ali, já vai estar disponível para você acompanhar, crescer, se desenvolver, tirar algum insight aí para você que, quem sabe, conduz a lição da Escola Sabatina na sua igreja, vai ser muito útil também. Ou na sua plataforma de áudio preferida, você pode também acompanhar o podcast no contexto em áudio. Vai na academia, caminhando, correndo, na bike ou no metrô aqui em São Paulo. Você pode estar ouvindo ali, quem sabe, e estar aprendendo com a gente também as verdades da palavra de Deus. Eu queria pedir ao pastor César que fizesse oração. Vamos lá, vamos para cima e vamos ao tema da semana. Ora, amigão. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado, Senhor, pelas bênçãos, obrigado, Senhor Deus, porque temos a oportunidade nesse momento de abrir a Tua Palavra, estudar ainda mais os Teus ensinamentos e estudar nessa semana, Senhor Deus, uma parábola especial. Que possamos tirar lições especiais para a nossa vida e que também, Senhor Deus, possamos viver à altura dessas lições. Pedimos essas bênçãos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, brother. Tema da semana, pode colocar na tela aqui, inclusive, perdido e encontrado é o tema do episódio de hoje. Tá muito legal, mas essa é uma coleção de parábolas que tem um assunto em comum, mas que tem muito a ver com a nossa vida cotidiana, a nossa experiência em relação a Deus, a nossa história com Deus. Eu acho que vai ter pano pra manga aqui, vai ser muito legal, acho que vai ser uma experiência também incrível, parar pra gente refletir um pouquinho nas histórias, nas parábolas dessa semana, tá bom? O tema é perdido e encontrado. Eu vou ler aqui Lucas capítulo 15, recomendo que você leia todo o capítulo. São 3 parábolas incríveis, bem conhecidas e que tem algo em comum que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou ler toda a história, vou narrar aqui por cima por conta do tempo, tá? Lucas 15 diz assim, enquanto Jesus lhe contou essa parábola, bom, primeiro ele estava com um grupo de fariseus e tal, e ele foi criticado porque estava comendo com pecadores e tal, e então Jesus se reuniu com eles, né, e contou uma parábola, uma história para eles, né, já que estavam indignados porque Jesus estava comendo com os pecadores. Então Jesus lhe contou esta parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele deveria fazer? O que acha que ele fará? Ele vai contar que deixaria umas 99 e atrás de uma só, né? Depois que ele voltasse, encontrasse, ia voltar e ia fazer uma festa. Aí ele deu uma lição de moral. Alegrem-se comigo, pois encontramos a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Essa é a primeira parábola e a primeira história que ele contou, tá? Aí vem a segunda parábola, a parábola da moeda perdida. E aí ele falou, ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas. Ele disse que a mulher perdeu uma moeda, aí disse que ela revirou toda a casa, né, para poder achar aquela moeda. Aí depois que ela encontrou, ela chamou os vizinhos e fez uma festa que encontrou aquela moeda e tal. E ela disse, alegrem-se comigo. Aí vem mais uma vez aqui a lição de moral, né? Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, no céu agora com os anjos, né, destacando aqui a questão dos anjos, quando um único pecador se arrepende. De novo, quando um pecador se arrepende, quando a ovelha perdida é achada, ou quando um pecador se arrepende, tem mais valor do que 99 que não precisa de arrependimento. E a moeda da mesma forma. A alegria no céu quando um único pecador se arrepende. E agora vem uma conclusão, né? E Jesus continuou e contou uma parábola. A parábola tinha basicamente, né, um homem que tinha 2 filhos, e o filho mais novo, ele decidiu ir embora de casa, pediu a herança do pai, antes do pai morrer, e foi embora, e disse que ele pegou toda a herança, e gastou tudo com os prazeres, com mulher, com bebida, gastou tudo, não saiu de imediato de casa, saiu depois de alguns dias, e viveu dissolutamente, diz o texto bíblico. E aí depois ele chegou a comer comida dos porcos, tentar se alimentar daquilo ali. E aí então diz que ele decidiu um dia voltar para casa. E verso 17 diz que quando finalmente caiu em si, ele pensou, até os empregados do meu pai, eles comem melhor do que eu, né? E eu estou aqui morrendo de fome, vou retornar à casa do meu pai. E vou dizer para meu pai que eu pequei e tal, etc. E diz que
aquele garoto, embora tivesse uma visão deturpada do pai, porque ele disse que ia voltar não como filho, mas como um trabalhador, mas viveria melhor do que como estava vivendo, né, sem comer e tal. Então voltou para casa, disse, quando o filho apontou ao longe, disse que o pai já correu e abraçou ele, e o filho tentando se justificar, e o pai não estava nem aí, estava abraçando e beijando, e mandou chamar os servos, mandou trazer sandália para ele colocar nos pés, colocar uma capa nova, roupa nova, um anel no dedo, né, porque ele era filho, nunca deixou de ser filho. E o fato é que quando eles estavam lá, mandou o servo fazer uma festa, matar um cordeiro, chamou os vizinhos, aquela coisa toda. E aí o irmão mais velho ficou chateado porque ele estava fazendo uma festa, o irmão tinha deixado a casa, gastou tudo, e agora o pai recebeu ele com uma festa, não fazia sentido para ele. E falou uma frase terrível, ele falou assim, eu sempre estive com você, eu nunca deixei de trabalhar para você, nunca fui embora, e você nunca me deu nada. E aí o pai olhou para ele e falou assim, o pai respondeu para ele, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Mais uma vez, perdido, achado, a ovelha se perdeu, foi achada, moeda perdida foi achada, e agora o filho que estava perdido e morto, né, não tinha mais nem notícia, sabendo que estava vivo, foi achado e foi feita uma festa incrível. Ele estava perdido e foi encontrado, foi achado. Pastor César Nascimento, você deve ter pregado demais por essas parábolas aqui, viu? Então, beber da fonte agora, viu, gente? Eu queria ouvir de vocês aqui, nos ajude a contextualize pra gente essas histórias, 3 histórias conectadas aqui, óbvio, né, que elas estão conectadas, e elas têm algo sempre em comum, né, perdido e achado, tudo que foi perdido foi achado, e eu queria, antes disso, até pedir, aliás, eu queria até pedir a pessoal aqui da tirinha, aqui da semana, queria ouvir a impressão de vocês aqui antes do pastor César contextualizar a gente. Aqui a tirinha da semana tá bem legal, né? Eu queria ouvir de vocês aqui, perdido e encontrado ou achado. Qual foi a impressão que vocês tiveram aí rapidamente? Que impressão vocês tiveram da tirinha da semana? Primeiras damas. Obrigada, pastor. Então, ali que tem a pessoinha triste, né? Ali entre os porcos, né? Eu acho que a condição daquela pessoa que está longe de Cristo, né? Que não tem ali tá sem vida, né? Não tem ali como é que a gente fala? Não tem uma perspectiva, quem sabe, né? Então ela está ali naquela condição entre aquela sujidade ali. E ali na segunda imagem, festa. A gente só faz festa quando a gente comemora algo, né? Então ele sim está numa situação de alegria ali, porque ele se encontrou, na verdade. E aí na terceira tirinha, e houve boatos de que estava na pior. Olha só como eu estou. Isso acontece muito, né? Entre as pessoas que nos rodeiam, né? Em algum momento a gente já se encontrou perdido, e depois que a gente se encontrou ali, a gente só festa, né, pastor? A gente só alegria. Nem sempre, né? Mas só alegria, com Cristo só alegria. E aí, Alan, qual é a tua impressão? Para mim, o que mais me pegou aqui nessa imagem foi justamente esse terceiro aqui. Que ele estava ali na situação, teve a festa, mas foi ele admitindo ali, foi ele reconhecendo ali. Mas olha só como é que eu tô. E ele tá abraçando Jesus ali. Isso daí é aquele quentinho no coração que acaba ficando. Mesmo depois de toda a besteira, depois de todas as escolhas, Deus ele tá ali para poder abraçar a gente de novo. César? Eu vejo aqui a diferença. Claro que a gente conhece a história. Então, conhecendo o contexto da história, da parábola, melhor dizendo, eu vejo a diferença de uma vida sem o pai e da diferença na vida com o pai. Sem o pai, tá desanimado, desleixado. Com o pai tem festa, tem relacionamento. Sem o pai, tá lá, ó, todo descabelado. Com o pai, ele tá de gel. Rapaz, falou muito pra mim. Falou muito pra mim. Falou muito Você pra mim. encaixou direitinho aí. Foi. Até parece com você, viu, cara? Foi. Mas eu acho assim, eu achei um ponto importante de todas as parábolas, né? Essa questão de estava perdido e foi achado, é o fato de saber que é Deus quem está disposto a nos procurar e nos encontrar, né? Eu achei muito interessante isso, né? Todas as vezes que a gente se reconhece como o ovelho, a moeda, ou aquele jovem perdido, e cai em si, né? A gente reconhece a nossa vida longe de Deus, sem sentido, sem valor, sem rumo, no caso da ovelha, no caso do jovem, tentando encontrar o rumo nas coisas deste mundo, mas não conseguia, né? Festa de verdade, alegria de verdade, abraço de verdade,
acolhimento de verdade só na casa do Pai, só com Jesus, não é? O restante, gente, essa ideia de que a gente, né, longe do Pai a gente tem escassez, é tudo limitado, é tudo... Essa visão deturpada que o jovem mais, né, o filho mais jovem tinha de Deus, ela é uma visão estranha, né? E muita gente, infelizmente, tem essa visão de Deus também. E até às vezes a gente volta para Deus, a gente acha que vai voltar, né? Quando volta numa categoria mais ou menos salvo, né? Não tão filho assim. E a palavra deixa bem claro, não, filho nunca deixa de ser filho. E a gente vai ter sempre um pai, nada vai mudar. Do amor dele em relação a gente não vai mudar nada. Talvez entre nós ele mude muita coisa, né? Depois das cicatrizes, das dores, das frustrações, das lutas. Mas o amor dele em relação a nós não vai mudar nunca. Então somente a gente reconheça que precisa voltar para casa, a gente vai ter um pai de braços abertos esperando a gente e que vai fazer de tudo, né? Faz de tudo para encontrar a gente. Como foi também com a ovelha, com a moeda e no caso aqui com o jovem também que se perdeu. Ou os jovens, né? Que estavam perdidos, né? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso também. E aí, pastor César, nos contextualiza ali, porque tem 3 parábolas, agora sim, nos ajude a compreender um pouquinho melhor, tem conexão entre elas, não tem, e o que elas queriam nos ensinar. Muito bem. A liçãozinha começa aqui na parte de domingo, no contexto, dizendo o seguinte: você já perdeu alguma coisa que tinha grande valor sentimental, um valor sentimental para você. Eu achei interessante. Agora, no mês de maio, tiveram aquelas enchentes lá no Rio Grande do Sul. E eu acabei indo lá para ajudar o pessoal, né, ali, a limpeza das casas. Quando a gente entrou dentro das casas, era um cenário assim, de tudo destruído, tudo destruído. E eu lembro que o meu sogro, ele teve a casa aí com água até o telhado, E levou 25 dias para a água baixar. E aí a água baixou e nós entramos. E eu comecei a perceber o valor que ele tinha por alguns objetos. Ele perdeu a mãe dele, né? Meu sogro perdeu a mãe dele há alguns anos. E a mãe dele deixou uma televisão para ele. Deixou uma televisão. E a televisão estragou. E ele pagou R$ 1.700 para arrumar a TV. E uma TV nova estava R$ 1.400. Ainda falei para ele, disse, meu sogro, uma TV nova está R$ 1.400. Não, foi minha mãe que me deu. Ele pagou R$ 1.700 para arrumar a TV. E quando ele viu aquela TV completamente encharcada de água, primeira reação dele, ele pegou a TV e ele estava querendo levar embora. Eu disse, meu sogro, essa TV aqui, como é que você vai arrumar ela e tal? Não, eu tenho que levar, isso aqui foi minha mãe que me deu. E eu percebi o sentimento que ele tinha especial por aquele objeto, Muitas vezes a gente acaba não dando tanto valor, né, para um objeto, alguma coisa, enfim, mas eu imagino o valor que tinha aquele objeto para ele. Bom, aí eu paro um pouquinho a história agora. E eu conto uma outra história. Peraí, vou contextualizar. Eu lembro que uma vez nós fomos numa loja, eu e minha esposa, e a gente tinha o Jonatas, meu filho, ele era pequenininho. Tinha ali 1 ano e meio, mais ou menos. Mas ele era muito espoletinha, ele ia de um lado para outro na loja e tal. E eu sabendo disso, ele escondia nas araras, e eu chamava ele ficava quieto, e eu disse, agora onde tá? E eu ficava meio, sabe, perdia ele. O que eu fiz? Peguei ele e coloquei no colo. Disse, não, vem aqui, fica aqui. Ok. E eu tô lá, distraído, fui ver algumas roupas, minha esposa foi pro outro lado. De repente, sabe o que aconteceu? Eu me dei conta do Jonatas. E eu comecei a chamar ele. O Jonatas estava no meu colo. E eu comecei a chamar ele. Jonatas, onde é que você tá, Jonatas? Onde é que tá? E o camarada no meu colo, quietinho, não falava nada. E eu não sei, mas alguma coisa na minha cabeça estava... Eu tenho que achar o meu filho. E eu comecei a ir numa arara ou outra e chamar. E aí veio a pior parte. Eu tinha que falar para minha esposa que eu tinha perdido meu filho. Eu estava sob a responsabilidade de cuidar dele. E eu cheguei com ele no colo e disse, amor, você precisa me ajudar. O que aconteceu? Eu não sei onde Jonatas está. Ela olhou pra mim assim com uma cara de... Você tá ficando louco? Alguma coisa aconteceu assim? Eu disse, o que aconteceu? Muito bom. E ela, tá aí no teu colo. Aí eu olhei pra ela, tá aqui e tal. Tá aqui a felicidade, mesmo estando no meu colo, pertinho assim, ó. Mas eu fico imaginando, e agora eu volto àquela história. Meu sogro tava lá, perdeu um bem material, algo que tinha um valor sentimental pra ele. Mas imagina qual é o sentimento de perder alguém que você ama tão próximo, alguém da família, sabe? Um filho, alguém tão próximo. E a parábola, ela nos mostra justamente isso. Aquele momento, o pai se distanciou do filho, o filho se distanciou do pai, o filho escolheu fazer isso, sabe? E aquela parábola mostra justamente essa questão dos filhos. Depois vai falar que não era só um filho, não era só o que saiu que estava perdido, mas o que estava dentro de casa também estava perdido. Exatamente como a parábola da ovelha perdida. A ovelha, ela não sabia que estava perdida e não sabia nem voltar para casa. Né? Mas a gente vê também uma moeda
perdida dentro de casa. Ela nem sabia que estava perdida aquela moeda, né? A ovelha sabia que estava perdida, mas não sabia voltar para casa. A moeda, ela nem sabia que estava perdida e estava perdida dentro de casa. E aí Jesus conta agora a história dos 2 filhos para contextualizar, dizendo, ó, é isso que acontece. Tem o filho que saiu e tal, que é como uma ovelha perdida. Ele saiu, sabia que estava perdido, não sabia voltar. Mas eu também tenho um filho perdido dentro de casa ali, ó. Era o que acontecia nisso. E aí a lição diz que Jesus, ele fascinou o público ao contar essa história do filho perdido. Porque muita gente acabou se encaixando ali. A gente vai entender ali depois os fariseus e tal, como que entra nessa história toda, né? Uhum. O irmão mais velho. Mas o que você falou ali realmente chama a atenção. Nos 2 casos, é o pai que vai atrás, é o pai que busca. No caso do filho perdido, quando viu o filho que estava perdido, ele vai lá até atrás do filho. Quando o filho mais velho, ele sai de dentro de casa, é o pai que vai atrás dele e diz, o que está acontecendo? Vem aqui, vamos conversar e tal. Uhum. Sempre Deus querendo buscar. Porque eu imagino o sentimento que tem no coração de Deus de um filho. Por isso que a Bíblia diz, a alegria no céu, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Deus faz festa, os anjos fazem festa, ficam felizes quando um pecador se arrepende. Bom, acho que essas parábolas ensinam quem sabe, uma das maiores verdades do Evangelho eterno de Deus, né? Que Jesus veio buscar e salvar o perdido, né? O que havia se perdido, né? Ela revela essa iniciativa de Deus, né? Constante de Deus, de buscar e resgatar aquilo que havia se perdido. Quem sabe essa seja uma das maiores lições, né? Que essa parábola de cara quer nos ensinar. A gente já se sente perdido, está longe, está distante, não sabe voltar. Acredite, tem alguém que já te viu, já conhece, sabe justamente o que está passando e está fazendo, quem sabe, usando esse podcast para fazer você parar e pensar, cara, volte. Você não sabe o rumo? Só decida voltar que ele vai atrás. Então, essa iniciativa de um Deus que não se cansa, né? Essa experiência não é nova, nem exclusiva do mundo moderno, é uma coisa já recorrente, né? Esse mundo se perdeu dos demais, né? É o único que se perdeu, é a ovelha perdida, né? A gente precisa ser encontrado. E o fato é que a Bíblia diz que Deus veio buscar a gente que estava perdido. Essa palavra é um chamado, né? O arrependimento, não é isso, Érica? É como se Deus estivesse, de alguma forma, tentando, com a última palavra, no caso do filho pródigo, né? Dos filhos que estavam perdidos, é Deus convidando a gente a parar, refletir e arrepender-se. Arrependimento é dar meia volta, né? Você parar, caramba, olha o que eu tinha, olha o que eu estou perdendo, olha a eternidade que eu tenho para viver ao lado de Deus. Eu estou aqui perdendo meu tempo com coisas tão banais. É um chamado. E como é que funciona a questão do processo de arrependimento para alguém que precisa ser encontrado por Deus? Sabe, pastor, escutando a sua ilustração com seu filho, eu tive essa infelicidade de ter meu filho de 2 aninhos na época se perder no shopping. A gente estava numa loja e aí eu soltei a mãozinha dele para ele assim caminhar com os meus pais, né? E quando eu vi que ele estava chegando lá, meu pai estendeu a mão e eu vi meu filho alcançando a mão. Nessa que eu vi, eu virei para trás. Falei, bem, tá lá, então... E continuei fazendo minhas atividades lá. E quando eu encontrei com meus pais, meu filho não estava com eles. Eu falei, cadê o Gabriel? Ele não estava contigo? Aí foi aquela correria naquele shopping, naquela loja enorme, uma loja que tinha lá, e saímos correndo entre as prateleiras. E aí o bombeiro veio com ele no colo, querendo subir ali a escada rolante. E veio ele, olha, mãe, tenha cuidado, não sei o que, sabe? E aí é o que Deus faz conosco. Ele fica... Quando nós nos afastamos, o sentimento que eu tive pelo meu filho, de ter se afastado de mim, é o mesmo sentimento que Deus tem por cada um de nós, seus filhos. E a cada dia ele faz planos para que você consiga, em um determinado momento em que você esteja afastado, consiga compreender que você longe não vai estar melhor do que quando você estava antes. Porque quando você está na igreja, quando você escuta as mensagens, chega um determinado momento em que você fica morno e você acha que aquilo não faz mais sentido, que você não se encaixa mais naquele lugar. E aí você tenta encontrar um sentido fora. E constantemente Deus traz pessoas, maneiras para que você consiga se arrepender e voltar. E aqui ele diz assim, cada um de nós já deixou o Pai em algum momento. Mesmo que você não tenha saído completamente, mas só o fato de você ficar sentado lá e nem ouvir o que é dito, você já está ali em algum momento perdido.
E muitos hesitam em retornar por inúmeras razões. Então, muitos obstáculos nós colocamos em determinado momento da nossa vida para a gente não retornar. Mas ele disse assim, somente a bondade do Senhor é capaz de nos levar ao arrependimento. Aí ele diz aqui, a mudança genuína acontece quando respondemos ao seu amor e aceitamos pela fé a nova identidade que nosso Pai Celestial nos dá. O Evangelho é a boa notícia de que em Cristo podemos passar por condição de espiritualmente mortos em nossas transgressões e pecados, para estarmos vivos nele. Eu acho que esse primeiro amor, né, quando a gente tem um contato com a mensagem de Cristo, ela enche nosso coração de uma tal forma que a gente não se contém e quer propagar para outras pessoas. Mas também existem aquelas pessoas que nunca encontraram, nunca tiveram esse primeiro amor com Cristo, né? E estão aí, em algum determinado momento. Eu também me afastei em algum momento da minha vida. Mas quando eu retornei. Eu retornei e foi um encontro tão especial, entendeu? A gente tem obstáculo? Temos. Mas a cada dia, o verdadeiro arrependimento, ele não é só... me arrependi do meu coração, não. Você se arrepende e se desvia do mal. Você passa a não fazer mais aquilo que você fazia antes. Então, esse é o verdadeiro arrependimento. E Deus, a cada dia, durante a sua vida, Ele busca te alcançar dessa forma. Então, Ele vai mandar pessoas, Ele vai mandar sempre algum método para que Ele consiga te alcançar. E Ele espera que você volte, que Ele retorne ao Pai. Interessante, né? Porque o único recurso que Deus usa para a gente se arrepender, não é a opressão, não é o medo, não é o castigo. O recurso de Deus é o amor, cara. Isso. É a bondade dele. O apóstolo Paulo é claro em dizer que a bondade de Deus, o amor de Deus nos constrange. Aliás, se a bondade e o amor de Deus nos constranger a voltar para ele, ou a reconhecer o amor dele, o que mais vai fazer a gente se... O filho mais novo achava que poderia ter alguns pontinhos com o pai obedecendo, né, fazendo o que era correto, sendo um bom filho, não sei o quê, guardando os mandamentos, tal, etc. Que era o caso dos fariseus, né? Que achando que pela forma, pelo fato de estar ali fazendo, né, aparentemente não ser um filho perdido, já era suficiente para poder, né, viver com o pai para sempre. Mas isso não, nem o se perder e ir para longe, e tampouco ficar obedecendo automaticamente, sem amor, sem reconhecimento, ou para ter algo em troca do pai, vai ser suficiente. É o consternar do coração da bondade de Deus que leva a gente ao arrependimento, né? A dar meia volta, a reconhecer que longe de Deus a gente não tem vida, a gente vai estar nu, vai estar faminto, vai estar com frio, vai estar distante. E eu acho que essa palavra revela muito bem, né, o que Jesus veio realmente fazer. Veio buscar e salvar o perdido. E como é que ele faz isso? Atraindo a gente através do amor dele, da bondade dele, da misericórdia dele, né? De um Deus que, a despeito da nossa tentativa frustrada de querer viver longe dele, insiste em querer trazer a gente para perto dele e nos encontrar, nos alcançar. Não importa quão longe tenhamos nos afastado, Cristo acolhe cada pessoa que deseja obter reconciliação e um novo começo. Não existe distância, né, pastor? Ele não é o Deus da segunda chance, dizia um pregador aí, mas é o Deus de todas as chances, né? Tudo que a gente precisar, que ele puder fazer, ele vai fazer. Interessante aqui uma parte, né, que o filho mesmo, ele não compreendia o pai plenamente. Ele disse, não, eu vou voltar, eu vou ser servo, eu vou trabalhar para o meu pai. E ele já estava esperando o pai ser severo com ele. Por quê? Por que severo? Porque quando a gente quer uma herança, a herança a gente só ganha depois que o pai ou a mãe ali morrem. Uhum. Em outras palavras, ele estava dizendo, pai ou mãe, morre de uma vez porque eu quero, porque é meu. Ou para mim você morreu. Para mim, exatamente, para mim você morreu. Então, a atitude dele levou a pensar de que o pai iria tratá-lo talvez da mesma forma, de forma severa. Mas diz que ele ficou impressionado, a própria lição diz assim, ele ficou impressionado com o grande amor e compaixão do pai. Seus pecados foram perdoados, mas não é só isso. Diz que ele foi reintegrado como filho. E festa, né? Meu amigo, olha isso. Não é só ser perdoado, é ser reintegrado como filho. Então Deus está dizendo, olha, você está arrependido? Então tá bom, vem aqui, dá um abraço, você é meu filho. Meu amigo, não, tenho certeza, não existe maior felicidade do que essa. Por isso que a festa é no céu. Não é nada que Deus valoriza mais do que reencontrar um filho perdido, né? E aí, Alan, eram 2 filhos, né? Mas só um estava perdido. Como é que era o esquema aí? Me diz aí. Boa. Quando a gente lê as primeiras 2 parábolas, assim, fica muito claro, né? Tinha ali a ovelha,
Foi lá, resgatou e tinha a questão da moeda. E a coisa mais comum da gente aqui no nosso cotidiano, como cristão, gente que frequenta a igreja, é a gente ver as pessoas que saíram ou pessoas que nunca estiveram falando, olha lá. Eu mesmo tenho um amigo meu de infância, um dos meus amigos mais antigos da vida, que ele sempre foi de igreja, não era adventista, mas ele foi líder de jovem, assim, uma pessoa consagrada e coisa e tal. E eu não sei o que aconteceu, que em determinado momento ali ele fez uma mudança de chave ali, foi pra bebida, enfim. E hoje ele continua fora. E uma pessoa dessa, obviamente que fica fácil a gente verificar, pô, ele tá fora. Mas o mais gozado de tudo, a Érica falou no capítulo anterior que teve um período também que ela deu uma afastadinha, mesmo estando fora. Eu também tive um período desse na minha vida, e esse meu amigo, ele tava fora. Então, olha que interessante. Ele assumiu a postura dele de estar fora. De fato, ele assumiu a posição dele, mas eu não. Eu tava com um pé dentro e outro pé fora. Uhum. Dentro, mas perdido. Dentro, mais perdido. Exatamente. Tanto quanto o outro. Tanto quanto o outro, mas eu achava ali, e depois, quando eu, assim como a Érica, eu tive de verdade um encontro em 2019, eu falei, caramba. Tava ali querendo falar do meu amigo, mas eu ali mesmo ali, tava ali esquentando o banco, poxa, eu tô aqui lendo a minha lição da escola sabatina, eu tô aqui frequentando a igreja, né, todo sábado, e isso é bom demais, e é isso mesmo. E quem tá fora, putz, é isso, quem tá fora. E às vezes a gente acaba colocando, como é que é? Carroça na frente dos bois? Uhum. A gente acaba achando que por uma certa justiça nossa a gente vai conseguir alcançar. No caso, a gente acaba esquecendo que são fé e obras. Eu não preciso ali da comunhão de Jesus ali, pela minha própria justiça ou religiosidade eu vou conseguir alcançar. Que, no caso, é o problema ali dos fariseus. Pô, Jesus come com pecador, você tá comendo carralé. Pô, mas é por isso que justamente são eles que estão saindo na frente para poder chegar no reino dos céus do que vocês. Porque eles que não percebem... acham que precisa se arrepender, né? Exatamente. O que não acham que não estão perdidos. Né? Exato, é que nem a oração, né? Senhor, obrigado que eu não sou que nem aquele cobrador de imposto. E eu tô bem. É muito fácil a gente ir na igreja. Eu acho que quanto mais tempo passa... E a gente, pegando o gancho da lição anterior, quando a gente não ara o nosso solo direito, acho que essa questão do ego e da arrogância ela é muito fácil a gente cultivar dentro do nosso solo. E a gente acha que, eu tô aqui, eu já sou merecedor das promessas e é isso daí. Bom, esse é um perigo gigantesco, né? Que todos nós podemos correr, né? Eu queria até perguntar a vocês aqui, na prática, o que você acha que a gente pode fazer para evitar a mentalidade desse servo, né, de barganhar com Deus, porque ele achava assim, cara, eu sempre estive na casa, sempre fui crente, sou alguém que tá aqui, né, fazendo alguma coisa na igreja, né, e tal, não tô ali que nem o pessoal tá fora, bebendo, fumando, se prostituindo, sei lá, roubando, matando, eu tô aqui, então assim, eu sou melhor do que eles, aliás, por que isso não me abençoa? Até parece que de alguma forma é como se a gente por fazer algumas coisas, a gente acha que merece, né, algum tratamento diferenciado de Deus em relação a gente, né? E a gente se incomoda, é tentado a se incomodar quando Deus alcança pessoas que na nossa visão estavam totalmente perdidas, não merecem nada de Deus, e elas são alcançadas, abençoadas, curadas, né? Eu estava um dia desse, uma pessoa, né, estava muito doente, chegou até a falecer, e aí uma das filhas dessa pessoa disse assim, como é que pode, o senhor vai... Tanta gente ruim vai deixar meu pai, que te serviu vários anos como líder da igreja, sofrer e até morrer. Parece que a gente, no fundo, a gente tem alimento no coração essa ideia de barganhar com Deus. A gente faz o que é correto, que tem que fazer, a gente vai ser abençoado por isso, mas no fundo é para poder fazer troquinha com Deus, para Deus poder abençoar a gente. O que fazer para evitar isso? Eu acho. Pode falar. Não, pode falar. Eu acho que, ainda mais pelo ritmo que a gente vive hoje, é tudo muito na base da troca, né? Hoje eu trabalho aí 8 horas por dia, para que depois ali de 30 dias, a pessoa que está me contratando, ela está me devendo. Ela não está me dando. Ela está me devendo dinheiro por conta dos 30 dias trabalhados. Eu acho que um pouco nessa rotina, por mais que a gente tenha ali um contato, é difícil demais a gente entender isso, que na verdade não é Deus que está subordinado a gente. A gente não é pagão. A gente não fica fazendo uma troca. Senhor, vou aqui doar toda a minha casa e você vai me dar. Que é a primícia de quem
serve outros deuses, né? Exatamente. A gente acaba entrando, quando a gente cai nisso que você falou, a gente acaba transformando Deus num Deus pagão, ou seja, eu dou o sacrifício e ele me dá. Mas é justamente o contrário. A primeira coisa é que nós somos subordinados a Deus. E a segunda coisa é que ele já deu tudo que a gente precisava. Ele já foi lá para a cruz, ele já morreu e ele já A pagou. gente é filho, é suficiente, né? Então, deveria ser Deveria suficiente. Certo? Eu gostaria só de fazer uma análise rápida aqui primeiro da síndrome do irmão mais velho. Rápido, garanto para você que vai ser rápido aqui. Diz assim o verso 25, ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, aproximando-se da casa, ouviu a música e as danças. Já coloco 3 pontos aqui da síndrome dos irmãos mais velhos. Primeiro, afeta os membros mais velhos. Segundo, afeta membros que são ativos no trabalho. Ele estava no campo, ele estava trabalhando, ativos no trabalho. Terceiro, rigidez teológica. Diz que ele ouviu as músicas, eu já fico imaginando ali, né? No Campuri, toca, chega. Que negócio é esse? Vamos parar com isso. Pois é. Olha só, o próximo verso diz assim, ó, verso, chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. Ou seja, ele tinha falta de intimidade com o pai. Ele chamou um criado, não chamou o pai. Pai, o que está acontecendo aqui? Ele chamou um criado. Próximo verso diz assim, ó, e ele me informou, veio teu irmão, né, o teu pai mandou matar um novilho cevado e recobrou a saúde. Ou seja, ele ficou com inveja disso. Ele estava com inveja. Diz assim, ó, ele indignou-se, não queria entrar, saindo, porém o pai procurava conciliar. Percebe? Ele não quis entrar, ele não quer entrar. Ele estava ali, naquele momento, com inveja, dureza de coração. Não vou entrar. O pai que tinha que ir lá, meu amigo, não faz isso. Não vou entrar de jeito nenhum. Que música é essa? Não quero saber. E tal, enfim. Olha só, ele tinha ausência de alegria. Quem que vai estar alegre num momento desse? Ele não quis festejar com o irmão dele. Diz que estava todo mundo festejando, ele não quis festejar. Sumido. Ele não quis festejar. Diz mais assim, ó, diz assim o verso 29, mas ele respondeu ao pai, há tantos anos eu sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os amigos. Em outras palavras, mentalidade de escravo. Eu te servi a minha vida inteira, eu estou te servindo aqui. Segundo, legalismo. Porque ele diz, eu nunca desobedeci uma ordem tua, nada. Mentira. Legalismo ali. Outra coisa, raiva oculta do pai também, né? Dizendo assim, ó, então respondeu o pai, meu filho, tudo que você tem é meu, tudo que é tudo teu que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Tudo assim. E é uma rigidez com os outros, já viu? Com os outros. A gente vê lá, o pessoal tá lá, mãozinho ali, pecou, tem que pagar mesmo. Isso porque era irmão, né? Porque era irmão, claro. Isso porque era irmão. E o último item que eu coloco é o seguinte, ele tinha uma incompreensão da graça de Deus. Não compreendia a graça de Deus. Era o irmão mais velho, estava no campo, estava trabalhando. Deveria entender melhor. Exatamente, mas não entendia a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. E interessante que essa graça ela é disponível tanto para aquele que se perdeu, quanto para aquele fora de casa, quanto aquele que está perdido dentro de casa. E Jesus, engraçado que a parábola termina começando com o filho mais novo e termina com o filho mais velho, né? Para fazer o filho mais velho refletir sobre especialmente essa questão de como ele se enxergava, né, em relação a Deus, né? É um convite para a gente se examinar nosso próprio coração, né? Parar e pensar um pouquinho na nossa... Então, a gente tá tempo, quem sabe, com Jesus, né? Na casa de Deus. E a gente está maduro, amadurecendo com o tempo, ou a gente está regredindo? A gente está crescendo nossa relação com Deus, ou a gente está regredindo? A gente está vendo Deus como um pai de amor misericordioso, devemos obedecer a Ele porque Ele é um Deus de amor, é bom, é confiável, ou porque a gente quer algo em troca, né? A gente quer algum benefício em troca. Então é um convite a gente parar e refletir sobre com quem a gente mais se parece nessa história, né? Mas uma coisa é importante, né? Os filhos mudaram, né? Mas o pai não mudou nunca, né? O pai continua amando, continua perdoando, continua abraçando, continua aceitando. E é importante, né, a gente parar para a gente refletir sobre essa síndrome, né? Ela tem muita gente aí tentado a viver assim pro resto da vida. E achar que é melhor que o outro que tá fora, né? Isso aí. Sim. Caminhando agora com o hipertexto, nosso tempo está correndo, a palavra-chave da semana é arrependimento. É muito importante, né, esse tema aqui dentro das parábolas, né, no caso aqui da última especialmente, tanto para o mais novo, e era o que Deus queria também, né, para o mais velho, né? Arrependa-se, para com essa postura estranha, alegre-se comigo com a salvação, eu vim para salvar, eu vim para perdoar. Às vezes a gente, né, olha para o público de Jesus e imagina, só que povo tonto, né, rapaz? Mas Jesus queria ensinar uma coisa tão simples, né? Ele veio salvar o perdido e tal. E nossa atitude atual hoje, nossa forma de ver hoje, ela definiria também como a gente receberia Jesus da mesma forma naqueles dias lá também, da mesma forma. Os preconceitos nós temos hoje,
eles podem ser transportados para o passado da mesma forma. Tem muita gente hoje da mesma forma também, enxergando a Deus de forma errada, deturpada, vendo ele como um senhor, né, que está ali mandando como um chicote na mão, e vendo dele como tudo, menos como um pai. Vai ter uma lição e mais pra frente vai falar sobre como Deus quer que a gente veja a Deus, né, como pai de amor, né, não há título que Deus queira mais que a gente dê a ele do que como de um pai. E é o que a gente tá vendo hoje, né, muita gente vendo a Deus como um barganha, uma lâmpada, né, que você alisa ali, ele vai fazer o que você quer e etc. Arrependimento, quem sabe seja algo que a gente tem que experimentar todo dia, e hoje é diferente. Eu queria pedir, o César, qual é a tua palavra-chave, qual é o teu texto que você queria agregar à rede semântica. Vamos lá. Muito bem, o texto está lá em João, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. E o versículo 15 e 16. Diz assim: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe quem é o seu senhor. Mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis muito fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdirdes ao meu Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. Eu coloquei duas palavras aqui, mas uma delas, para mim, arrependimento, tem a ver com relacionamento. É o meu relacionamento com Deus. Eu me relaciono com Deus, sabe? Eu tenho não é aquela questão de servo, não é servo, mas é a questão de amigo. Eu sou amigo de Deus, e pelo fato de ser amigo de Deus, me relacionar com Deus, eu me arrependo. É isso que me leva ao arrependimento dos meus pecados. Vou colocar essa palavra. Relacionamento, né? O tipo de relacionamento que Deus quer ter com a gente, né? Não é de senhor e escravo, né? Mas de amigo. De amigo. Confiança. Érica? Meu texto-chave é Romanos 2, 4, que diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? É uma pergunta, né? E baseada em tudo que eu já vivi durante essa trajetória da minha vida espiritual, eu coloquei como recomeço. Boa, recomeço. Por último aqui, Isaías 55, 7. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Simples e rápido, é a questão da mudança, ou seja, o direcionamento. Boa, né? botei mudança também. Mudança. Que é o que Deus espera. O verdadeiro arrependimento tem que ser resultado de relacionamento, né? A partir de que eu posso confiar, posso voltar para esse Deus, conhecer do amor dele, né? Saber que a bondade dele não muda, né? Apesar de eu mudar, a bondade não vai mudar. Me possibilita ter novos recomeços, né? E voltar para ele. E esse recomeço, ele tem que ter mudança real, cara. Não pode ser assim, voltar, continuar com a roupa suja, sem sandália no pé, sem uma relação de filiação completa com Deus, né? Como ele quer que a gente tenha. Botou o anel lá, você é meu filho. Isso não é menos que isso, nunca deixou de ser. Então, esse arrependimento ele tem que estar acompanhado, sim, de um retorno que vai promover mudança, tristeza pelo pecado, voltar a ter um relacionamento com Deus, recomeçar esse relacionamento com Deus, não é? E o mais importante de tudo, compreender, né, e ser consternado, né, com a bondade, com a riqueza da bondade e da misericórdia desse Deus que não muda a despeito das nossas quedas, nossos fracassos, nossas lutas, né? Todo mundo em algum momento já foi uma ovelha perdida, já foi uma moeda perdida, né? Todo mundo em algum momento já esteve também, quem sabe, distante de Deus e precisou voltar. Ou, quem sabe, alguém está embora na casa do Pai, embora dentro da casa, mas com a visão deturpada, de barganha com Deus, azedo, triste, não celebra a salvação, nem a sua, nem dos outros, e o mais triste possível, né? É não entender o que é que Jesus foi fazer neste mundo, foi buscar, que foi literalmente buscar e salvar a mim e a você, que está perto, que está longe, que esteve perdido, mas agora não está mais, porque Jesus já encontrou a gente. O amor de Deus e os perdidos, essa é o cerne, né, pastor César? É o clímax da mensagem do Evangelho. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho do que você aprendeu na parte aqui do Compartilhe. Muito bem. Aqui nós vemos o seguinte, que até a própria lição diz assim, ó, que as histórias ali contadas, né, as parábolas contadas em Lucas, elas são apenas um vago reflexo do incrível esforço do céu para buscar e salvar o perdido. Legal. Então essas parábolas mostram o incrível esforço do céu, de Cristo, para poder buscar e salvar o perdido. E a gente pode ver, Jesus, por exemplo, adorado por anjos, vivia no céu, nas mansões celestiais, ele decidiu descer aqui na terra
para buscar e ir atrás do perdido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu gostaria de ressaltar aqui nesta partezinha do compartilhe é o seguinte, aqui fala a parábola de dois irmãos. E eu achei interessante que a lição colocou assim, ó, Jesus procurou alcançar no seu ministério terrestre os irreligiosos pródigos e os religiosos hipócritas. Nossa, é isso que ele colocou. Irreligiosos pródigos e religiosos hipócritas. Então, Jesus veio salvar a todos. Jesus está disposto a fazer de tudo para a nossa salvação, seja qual seja a nossa condição aqui com relação aos irmãos. E aí, para encerrar, eu uso o próprio texto, diz assim, ó, Jesus veio, né, para buscar e salvar o perdido. Que eu esteja entre esses, mas que Deus possa me salvar também, em nome de Jesus. Eu queria destacar aqui, César, complementando o que você disse aqui, né? Achei muito legal. As parábolas existem, né? E foram contadas para levar os perdidos de volta a Deus. E é interessante, né? Que para levar os perdidos de volta a Deus, Jesus busca a gente aonde a gente está. Ou na nossa hipocrisia religiosa, né? Ou, quem sabe, vivendo num mundo tentando ser feliz sem Deus. Eu acho impressionante, porque a vinda de Jesus a este mundo de pecado é a maior demonstração do amor de Deus na prática, né? Ele vai buscar a gente aonde a gente está, cara. Na realidade, alguns dizem assim, a diferença da parábola do filho pródigo para a moeda e para a ovelha, é que nas primeiras duas Deus foi buscar. Não, na última também. Porque quem encontrou o filho perdido lá distante foi a compreensão do amor do pai, de como ele era tratado na casa do pai. Caramba, ele era filho, como era bem tratado. O amor de Deus sobre os... Ele não foi lá fisicamente, como foi o pastor e a mulher, mas ele estava lá da mesma forma. A graça de Deus é quem alcança a gente e vai até onde a gente está. Por mais baixo, denegrido que a gente esteja, que o pecado possa ter destruído a gente, ele vai lá. Eu já vi ele fazendo com muitas pessoas, né? Ou, quem sabe, no meio da nossa casca dura, né? De aparência, de uma vida religiosa vazia e triste e hipócrita, né? Aparentando ser salvo, quando na realidade, embora estando na casa, a gente está perdido, distante de Deus, precisando tanto quanto que está longe, distante do amor e da graça desse Deus maravilhoso, né? Então, o amor de Deus pelos perdidos, ele é real, tanto para quem está vivendo essa vida, como o pastor César mencionou, religiosamente perdida, ou para aquele que está longe, distante de Deus, declaradamente perdido, distante de Deus. Caminhando para o final agora aqui, a lição de sexta-feira, que é a parte do consenso, vai chegar aqui, é um consenso final, tá, gente? É um convite para voltar para o Pai, para o nosso Pai, para o seu Pai. Eu queria ouvir aqui as considerações finais de vocês, queria ouvir de vocês aqui o que é que vocês conseguiram extrair dessa lição dessa semana e que considerações finais vocês queriam compartilhar com os jovens aqui do nosso podcast. Começando com você, Érica, considerações finais. Pastor, volte para o seu Pai, né? Não dê ouvidos às sugestões do inimigo. Eu acho que isso é muito pesado, muito forte. Sempre que você procura mudar, sair dessa zona de conforto em que você está... Que não tem nada de conforto, né? Nessa condição de perdido, que você tem a ilusão, né, de que está confortável aquela situação para você e que retornar não está na sua lista de prioridade. São sugestões que o inimigo coloca na nossa mente para que, achando que aqui onde você se encontra, do jeito que você está melhor do que como você estava antes. E uma dessas mentiras terríveis rapaz, faça uma coisa de bom aí, entendeu? Ou então reorganize tua vida, ou então melhora, demonstra que você é bom para você voltar. Esses que pensam assim, ou que entendem essa mentira do diabo, não voltarão jamais, né? Eles estão muito com o coração endurecido, né, pastor? Muitas tentativas são feitas, Deus coloca várias situações em que a gente é convidado, mas o nosso coração ali fica endurecido, né? E muitas desse endurecimento é a gente se inclinar a escutar as sugestões do inimigo, achar que aqui está mais confortável, né, pastor? E muitos de nós também tem dificuldade, né, pastor, em realizar mudanças, né? É que nem aquela história que você dá estudo bíblico, dá estudo bíblico, no final, vamos decidir o batismo, eu tenho que resolver algumas coisas. É isso que o senhor falou. Precisam resolver certas coisas e aí é tarde. E é aquilo, né, pastor, se tudo isso que Deus fez na nossa vida, todo esse plano de salvação
que eu espero que não, né? Mas se foi um salvo, valeu muito a pena, né? Ele Amém. correu atrás desse essa única ovelha, como essa ovelha que foi perdida, e ele saiu dali para buscar. Então, espero que não. Espero que nós estejamos aí entre muitos dos salvos, né? E volte como você está. Exatamente. Quem vai mudar ele é você, tá? Alan? A minha mensagem, irmão, você falou para quem aí tá com dificuldade de voltar, o meu, na verdade, é para que a gente fique atento ao nosso coração. Uma coisa que eu... Uma mensagem para quem tá dentro, né? Uma mensagem para quem tá dentro. Uma coisa que eu gosto de fazer no meu trabalho é sempre no final do dia eu falo as coisas que eu fiz. Porque tem os períodos de avaliação ali para eu poder falar com o meu líder e poder falar, olha, eu fiz essas coisas aí, tô merecendo uma promoção. Mas eu acho, e é uma coisa que eu tenho feito há pouco tempo, eu tenho feito uma análise da minha semana. Como é que tá andando a minha vida? Então, aí, no caso, palavras que eu proferi, coisas que eu não fiz, coisas que eu fiz, a gente precisa avaliar. Pra gente saber se a gente tá sendo ali que nem um irmão mais velho. A gente tá dentro de casa e a gente tá perdido. E a partir do momento que a gente avaliar e fizer essa mudança, a gente possa ser um agente para resgatar as outras pessoas. Porque é a nossa missão, a gente tá ali dentro e a gente, assim como ali o pai, a gente precisa ter a paciência, a gente precisa de esforço para poder participar do processo de resgate dos outros também. E sentir a alegria que o pai sente, né? Amém. Quando alguém é encontrado. Amém. César! Muito bem, amigos. É o seguinte, a liçãozinha aqui na sexta-feira ela tem uma pergunta que ela é intrigante. Ela diz assim, ó: com qual dos dois filhos você se identifica mais? Explique o E aí, porquê. explica por quê. Explica Quem você o se porquê, hein? identifica mais? Será que é o irmão fiquei mais curioso velho? agora, hein? É o irmão mais velho, será? Então é o seguinte, ó, quando nós estivermos aí assistindo o podcast, eu coloco nos comentários. Eu coloco nos comentários. É o seguinte, meus amigos, eu queria dizer o seguinte pra você. Independente de qual que você se identifica mais, você hoje pode ser promovido, que nem o Alan falou. O Alan falou, no final do dia eu digo tudo que eu fiz e tal para ser promovido. Você vai ser promovido de pecador para pecador perdoado por Jesus. Amém. Jesus Amém. está ao seu encontro. Amém. Ele vai em busca do perdido. E que Deus realmente nos encontre onde nós estejamos, onde quer que a gente esteja. E, acima de tudo, nos transforme em filhos dele nesta terra. E que um dia nós estejamos abraçando o Pai na eternidade. Amém. Amém. Se eu pudesse me identificar, eu com o mais velho, viu? Porque por vez ou outra a gente acha... Bem mais velho, é verdade. acha. É verdade. Nesse sentido, eu sou mais novo. A gente se acha melhor do que os outros, sabia? A gente acha que erra menos, então porque a gente erra menos, a gente é melhor, né? A gente tem essa atitude meio que nossa, né? De justiça própria, né? De irmão mais velho. E às vezes a gente se torna mais intolerante, né? A gente se sente como se a gente fosse melhor, né? Do que os demais. Então, eu acho que essa lição me levou a parar e pensar de que, ok, sou mais velho, então tem que ser mais parecido com o pai, tem que estar mais próximo do pai, tem que enxergar aqueles que estão distantes como aqueles que precisam voltar, porque um dia também estive lá, e tentar ver mais a partir da ótica e dos olhos, né, do pai. Eu acho que é muito importante a gente que já está de alguma forma há algum tempo até, a gente é líder e tal, se espera mais maturidade, né? Achei legal demais uma semana que eu vi o nosso líder mundial pregando algum tempo atrás, nosso líder de jovem, pastor Buzen, ele falou que o Espírito Santo chamou Zacarias e chamou Maria, né? E Zacarias, né, que é o sacerdote que ouviu falar, né, que seria o pai de João Batista, não acreditou na promessa, né? E ficou mudo até o filho nascer. E Maria, que era uma garotinha, ouviu a promessa, se assustou com o anjo, mas fala: porque tua serva está aqui para fazer tudo que o Senhor pede para mim, vai pedir para mim. Então, às vezes, nossa questão da idade nem sempre vai definir nossa maturidade. Nosso tempo de igreja também não vai definir. Aliás, se eu estou há muito tempo, sou já irmão mais velho, eu deveria ter mais sensibilidade, deveria ter mais abertura, deveria ter mais alegria em Deus fazer e operar a salvação da vida dos outros. E nem sempre é assim. Então, Deus nos abençoe para que nós tenhamos a atitude mais aberta e flexível à voz do Espírito Santo e tenhamos aí uma atitude mais madura, né, em relação a esse plano grandioso chamado salvação e fazer de tudo para atrair pessoas de volta para os braços do Pai. Ora aí, por favor, Alan, para gente. Com certeza. Querido Pai, Senhor, eu quero agradecer pela sua grandiosa misericórdia. Amém. Quero pedir, Senhor, pela minha alma, pela alma aqui dos meus colegas e pelas pessoas que estão ouvindo, pessoas que estão fora ou pessoas que estão dentro e talvez não saibam que estão perdidas, Senhor. Para que o Senhor possa tocar, para que essas pessoas
possam retornar para o seu seio. E para que elas possam continuar na caminhada, a gente sabe que ela não é fácil, mas que a gente permaneça. Amém. E para que sejamos transformados e para que possamos, assim como o Pai, resgatarmos outros que estão perdidos. Amém. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Alan, pela parceria e presença. Obrigado, aqui, companhia. Pastor. Valeu, Érica, demais. Obrigado, pastor César. Você Estamos juntos, sempre. Gostei da síndrome lá, viu, irmão? Né? Demais. E obrigado a você também, é claro, em casa, você que está aí acompanhando esse podcast. Obrigado. Não esquece, tá bom? Da nossa semana, estamos aí no mês de julho, uma semana especial, uma semana de resgate, uma semana de mudança, de ganhar, de alcançar pessoas, alguém que está longe, afastado. Tem uma semana especial de evangelismo jovem aí, no final de julho, alguns já estão até fazendo. Então, aproveite, seja os braços estendidos do amor desse Pai para quem está longe. Você que tem alguém que está longe, aí está perto, na verdade está frio, está afastado, se envolva nesse processo de salvação, tenha seu coração aquecido pelo amor de Deus e trabalhe, participe da alegria de Deus de salvar aquele que está perdido. Então fica aí o convite para você participar dessa semana especial, Semana Jovem, que vai ser uma bênção e Deus quer usar você também. Não esquece de compartilhar nosso conteúdo. Te esperamos em breve aí, tá bom? E nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!